Essa é Adelaide, uma cidade de 170 quilômetros de comprimento e 500 metros de altura que está sendo construída no deserto, proposta pelo governo da Arábia Saudita como parte de seu projeto NEOM, que também incluirá uma cidade portuária e um resort futurístico nas montanhas, além de outros projetos menores na mesma área. A proposta de NEOM é apenas a mais recente de uma longa lista de projetos muito ambiciosos e caros realizados por esta região rica em petróleo, alguns dos quais se tornaram ícones globais de excesso e outros que estão paralisados no meio do desenvolvimento. Mas por que isso acontece nesses países árabes? Por que eles precisam construir projetos tão caros e ineficientes? Bem, você deve estar pensando que talvez o intuito desses projetos seja para atrair turistas, que vão subsidiar as economias desses países quando o petróleo deles acabar ou não for mais demandado no mesmo nível que é hoje. Como todos nós sabemos, a região do Golfo Pérsico, incluindo países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar, é conhecida por sua riqueza e abundância de recursos naturais, particularmente petróleo e gás natural. Esses recursos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região, permitindo que os países do Golfo investam pesadamente em infraestrutura e projetos de construção. Os Emirados Árabes Unidos, o Catar e a Arábia Saudita apostam nessa ideia, gastando bilhões em projetos impressionantes como a recente Copa do Mundo no Catar e subsidiando companhias aéreas globais para trazer turistas para suas cidades, mesmo que seja apenas para uma curta escala. Mas será que isso vai funcionar? Talvez sim, ou provavelmente todos esses gastos luxuosos vão queimar sua riqueza ainda mais rápido, aproximando-os do dia em que não terão renda para sustentar o estilo de vida luxuoso ao qual seus cidadãos se acostumaram. Esperamos, é claro, que isso não aconteça, mas, independentemente disso, esses projetos ainda são um fantástico estudo de caso econômico a ser explorado. Vejamos o exemplo da Holanda em 1959. Descobriu 2,7 trilhões de metros cúbicos de gás natural em um campo que ocupava a maior parte do norte do pequeno país. Isso imediatamente rendeu muito dinheiro ao país. À medida que as empresas de combustíveis fósseis começaram a extrair lucros dos campos de extração, a indústria do gás natural cresceu e o valor da moeda holandesa aumentou muito nos mercados de câmbio internacionais. Isso causou um problema para as outras indústrias nacionais holandesas, porque qualquer mercadoria que eles quisessem exportar seria mais cara para os países para os quais eles estavam vendendo, porque essas mercadorias precisariam ser pagas na moeda holandesa que estava supervalorizada. Consequentemente, esses países perderiam interesse na exportação. As indústrias locais holandesas também lutavam para vender seus produtos localmente, enquanto o povo holandês usava sua moeda valorizada para importar mercadorias de países com uma moeda desvalorizada. Isso significa que a indústria do gás realmente se tornou a única indústria viável no país, que se tornou instável por vários motivos, entre os quais o fato de que não era necessária tanta gente para extrair gás natural. Então, o desemprego se tornou uma questão muito real. Isso é conhecido como doença holandesa. O valor da moeda sobe, a competitividade da indústria diminui e o país torna-se dependente da exportação de matérias-primas, que tem historicamente sido uma indústria propensa à corrupção e à má administração. Toda a economia é limitada pelo que é conhecido como fronteira de possibilidade de produção. Este é um limite além do qual uma economia simplesmente não pode produzir mais nada porque utilizou totalmente todos os recursos disponíveis da maneira mais eficiente possível. Portanto, uma economia precisa tomar decisões sobre o que produzir e o que não produzir, porque fabricar algo como um carro vai consumir terra, trabalho e capital que não podem ser usados para fabricar outros produtos como, digamos, computadores.
Terra e trabalho são bastante autoexplicativos, e capital é simplesmente qualquer coisa que pode ser usada para produzir algo de valor. Uma fábrica cheia de equipamentos industriais é capital. O dispositivo que você está vendo este vídeo agora é capital. Uma carteira de ativos financeiros é capital, porque produzirá valor pagando dividendos. Até mesmo o dinheiro é capital, porque pode ser usado para comprar coisas que fazem as coisas. A produção de alguns bens é limitada por falta de capital. Alguns são limitados por falta de mão de obra e outros são limitados por terra insuficiente. Considere uma economia que está escolhendo entre produzir bens de consumo ou petróleo. Se direcionarem seus recursos para a produção de mais bens de consumo, sobrarão menos recursos para produzir petróleo e vice-versa. A dependência excessiva de um único setor, mesmo que não seja intrinsecamente insustentável, causa muita instabilidade econômica. As economias de uma única indústria tornam-se dependentes dos preços das commodities e sua prosperidade acaba sendo determinada por quanto elas podem vender um barril de petróleo. Se olharmos para os países ricos em petróleo que se tornaram fracassos econômicos, como a Venezuela, muitas vezes descobrimos que os governos tentaram usar as receitas do petróleo para aumentar imediatamente os padrões de vida do povo por meio de planos de bem-estar generosos e indiscriminados. Isso pode ser muito tentador, especialmente se o país for muito pobre, mas não resolve nenhuma das questões econômicas subjacentes decorrentes da riqueza de recursos naturais. De todos os países, a Noruega é o melhor exemplo de como usar bem a riqueza dos recursos naturais. Antes de descobrir o petróleo, sua economia era bastante pequena e focada na pesca e manufatura leve. Mas eles descobriram petróleo e suas restrições de capital e mão de obra eram bastante rígidas. Sua população era educada decentemente, mas ainda muito pequena. E eles não tinham a infraestrutura necessária para competir com grandes potências europeias na maioria dos campos de manufatura ou serviços. A descoberta de petróleo expandiu suas restrições de terra, o que impulsionou suas indústrias tradicionais. Hoje, a Noruega possui o maior fundo soberano do mundo, com mais de 1,2 trilhões de dólares em ativos sob gestão, equivalendo a cerca de 250 mil dólares por cidadão norueguês. Atualmente, a Noruega ainda obtém muitos rendimentos do petróleo, mas também produz rendimentos do seu fundo soberano, além de uma série de indústrias de alta tecnologia, como ser o centro administrativo de uma das maiores frotas da marinha mercante do mundo. Mas o que funcionou na Noruega não funcionaria nos Emirados Árabes Unidos. Todos os países do Golfo têm seus próprios fundos soberanos, mas eles não são administrados da mesma forma que os da Noruega. Eles realmente não financiam serviços sociais e não são muito transparentes com o que investem ou como operam. A Noruega e os países do Golfo são tecnicamente monarquias, mas a monarquia da Noruega é quase inteiramente cerimonial e eles têm um governo democrático estável que responde à vontade do povo. O projeto NEOM, com sua cidade de 170 quilômetros de extensão, será financiado por uma empresa de desenvolvimento totalmente detida pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita, com dinheiro suficiente para tornar esse sonho uma realidade se entrar no projeto. Mas por que um projeto estimado em $1 trilhão e com maquetes tão bonitas não fornecerá melhorias significativas na qualidade de vida em uma cidade que poderia ser desenvolvida por uma fração do custo? Isso poderia fazer sentido econômico? Para fazer uma avaliação justa, vamos voltar à fronteira de possibilidades de produção. Os estados do Golfo têm populações nativas muito pequenas e, antes de vender petróleo, também tinham um capital muito limitado. Simultaneamente, suas terras eram em sua maioria desertos inóspitos, de modo que suas fronteiras de possibilidades de produção eram muito limitadas. Quando eles descobriram petróleo em suas terras, o valor dessa terra cresceu tremendamente porque estava cheio de uma fonte de energia altamente demandada. A maioria dos países luta para encontrar empregos suficientes para os trabalhadores. Os países do Golfo lutam para encontrar trabalhadores
suficientes para preencher todos os empregos que suas economias podem criar. Dubai, antes do petróleo, era um porto de pesca artesanal e a Arábia Saudita, na maioria, composta por tribos nômades com uma indústria turística que dependia quase exclusivamente das peregrinações muçulmanas a Meca. Os países não tinham indústrias regulares que pudessem crescer para competir com o petróleo, então tiveram que construí-las do zero. Bancos estrangeiros têm dificuldade de se instalar nos países do Golfo, que ainda são de maioria muçulmana, o que significa que seus bancos têm limitações quanto à cobrança ou pagamento de juros, o que é visto como ganância conforme os ensinamentos do Islã. Por outro lado, eles têm também bancos locais, mas com as limitações de financiamento islâmicas, tornando difícil de competir internacionalmente com os bancos mais tradicionais. Sendo assim, eles investiram pesado em transporte, mas ao invés de enviar containers de carga sobre os oceanos, eles estão transportando humanos pelo céu. Emirates, Qatar Airways e Etihad são algumas das maiores companhias aéreas do mundo, que é uma grande jogada para essas economias por vários motivos. Além do prestígio que essas companhias aéreas trazem para seus países de origem, elas são uma indústria que não exige muita mão de obra local, nem se preocupa com a qualidade da terra. A maioria dos funcionários dessas companhias aéreas são de outros países, o que significa que não dependem do grupo limitado de trabalhadores do próprio país. Não importa o quanto os países do Golfo investam em suas cidades, elas dificilmente serão um destino turístico que competirá com a Europa Ocidental e América do Norte. O clima é muito quente e fora de algumas cidades importantes, não há muito para os turistas experimentarem, além de hotéis caros e shopping centers. Dubai e Doha são cidades muito modernas e seguras, o suficiente para entreter as pessoas por alguns dias no máximo, e isso funciona bem com suas companhias aéreas que depositam turistas para escalas a caminho de seu destino final. Embora o governo saiba que mesmo milhões de visitantes em escalas de 24 horas todos os anos não substituirão a indústria do petróleo. Mas tudo bem, porque os turistas não são o alvo principal desses projetos, mas sim negócios e empresas. Os Emirados Árabes Unidos, em particular, ofereceram alguns incentivos bastante generosos para as empresas se estabelecerem no país. As empresas trazem trabalhadores e os trabalhadores gastam dinheiro na economia local, desde moradia até refeições. Mas os incentivos fiscais por si só não são suficientes para atrair os tipos de empresas que os países do Golfo desejam para essa região do mundo, que a maioria das pessoas imagina ser de instabilidade e guerra. E é aí que entram esses megaprojetos. Construir algo como a Palm Jumeirah, uma das maiores ilhas artificiais do mundo, exigiu a cooperação de centenas de empresas e milhões de trabalhadores. Mesmo após concluídos, são necessárias outras empresas e funcionários para manter esses empreendimentos. Uma vez que as grandes empresas se estabelecem, pequenas empresas de serviços podem se formar em torno delas, e muito rapidamente o país pode desenvolver um vibrante ecossistema de negócios, onde antes havia apenas areia. Grandes projetos e a promessa de projetos ainda maiores no futuro são uma maneira muito eficaz de atrair a empresa para a criação de escritórios que, com sorte, continuarão a operar por muito tempo depois que o petróleo acabar. Se olharmos para lugares como Singapura e Hong Kong, podemos ver que apenas ser um bom lugar para fazer negócios pode ser muito lucrativo, uma vez que essa massa crítica de atividade comercial seja estabelecida. Os Emirados têm muito a oferecer. Essas companhias aéreas internacionais e aeroportos de grande porte significam que os viajantes de negócios da Europa, América e Ásia podem se reunir facilmente em um local central e acolhedor. A população dos Emirados Árabes Unidos é de pouco menos de 9,5 milhões, representando um aumento de cerca de 9,2 milhões desde quando o país descobriu o petróleo pela primeira vez no início dos anos 50. Antes disso, a população dos Emirados era inferior a 200 mil. Hoje, a maioria das pessoas que vivem e trabalham no país são expatriados.
Muitos desses expatriados são trabalhadores qualificados que vieram para administrar as empresas, aproveitando a corrida do ouro do petróleo e do desenvolvimento. Embora a indústria de petróleo e gás tenha sido o principal motor de crescimento econômico da região, os países árabes sabem que este é um recurso finito e estão procurando maneiras de diversificar suas economias. Projetos gigantes de arquitetura, como o desenvolvimento de novas cidades, aeroportos e portos, ajudam a criar novas indústrias e oportunidades de emprego, o que, por sua vez, ajuda a diversificar a economia. E aí, o que você acha desses megaprojetos? Escreva sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Até breve!